Bom dia, minhas amadinhas, meus amados, paz do Senhor Jesus. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês nesta manhã gloriosa, nesta manhã de oração. Que o Espírito Santo de Deus esteja aí em cada vida, em cada ser, em cada lar, em cada familiar, em nome de Jesus. Minhas amadas, meus amados, mais uma vez eu estou aqui com a palavra de Deus. Mais uma vez eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, para falar do amor de Deus, para falar da grandeza de Deus. Mais uma vez eu estou aqui para falar como que esse Deus é maravilhoso, como que esse Deus é poderoso, amados. Amém? Nesta manhã, amados, eu tenho orado, pedido a Deus uma palavra para mim estar pregando, né? Que nós temos que pregar a palavra de Deus. Que a cada dia Deus nos renova. Que a cada manhã, né, que nós abrimos nossos olhos, nós temos que ser gratos a esse Deus, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos abençoado, amados. Mas muitos estão dando crédito à palavra de Deus, muitos não estão nem aí para a palavra de Deus, né? E nesta manhã Deus me deu, né, essa palavra que eu vou pregar agora para vocês, que está no primeira epístola, né, do apóstolo João, né? Do apóstolo João. E hoje ele me deu a palavra, né, o verso 3, o capítulo 3, e nós vamos ler ele todo. Hoje é palavra. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, amados. Porque as coisas não estão fáceis, sabe? O inimigo não está brincando. Está um caos muito grande. Nós temos que estar centrados na palavra, em Deus. Nós temos que meditar, nós temos que ler a palavra, nós temos que acreditar nesse Deus, confiar que existe um Deus que pode todas as coisas. E aqui Deus está nos advertendo, né, sobre as coisas que estão acontecendo e que vai acontecer. Está na palavra de Deus, amados. Muitas pessoas ficam escandalizadas, muitas pessoas ficam, sabe, em vez de ler a palavra, de meditar, de orar, não, fica falando, não é por muito falar, a palavra fala, não é por muito falar, não é por muito estudar. Somente creia e obedeça. É isso que Deus quer de nós, né? E aqui ele me deu a palavra, aqui, o capítulo 3, nós vamos ler, e o título é Os Filhos de Deus. Amém? Que vocês meditam nesta palavra, que vocês prestem bem atenção no que Deus quer falar com cada um de nós nesta manhã, através da palavra dele. Então vamos lá, né? Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele, né? O mundo não conhece a Deus, né? O mundo não conhece a Deus. Aqui ele fala, e no 2 ele fala assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purificar-se a si mesmo, como também ele é puro. Amados, nós temos que todo dia buscar a santificação de Deus. Nós temos que buscar ser santificado pelo Espírito Santo. Nós temos que ser puro que nem Deus. Nós temos que buscar a santidade para dentro de nós, para que nós possamos viver as promessas de Deus sobre as nossas vidas. E aqui ele fala: qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Em Jesus não há pecado. Em Jesus não teve pecado. Ele é puro, ele foi puro. O tempo que ele viveu no mundo, ele foi puro, ele não tinha nenhum pecado. E aqui a palavra fala, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados do mundo. Foi para isso que Deus mandou o Filho dele, para tirar o pecado, a iniquidade do mundo, né? E nele não há pecado. Por isso que nós temos que estar sempre buscando, amados. Porque nós somos pecadores, nós somos falhos. A palavra fala, né, que aquele que fala que não tem pecado, ele é mentiroso. Aquele que fala que não peca, ele é mentiroso, ele já está pecando, porque nós somos pecadores. Só existiu um que não tinha pecado, que é Jesus. É o que Deus está falando aqui. Nós somos filhos de Deus.
Se nós somos filhos de Deus, nós temos que buscar a santidade de Deus. E aqui ele fala no 6, qualquer que permanecer nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não viu e nem o conheceu. Né? Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Amados, nós temos que estar sempre buscando a justiça de Deus. Nós temos que estar sempre pedindo a Deus, Pai, me dá discernimento, me dá sabedoria. Me ajuda eu vencer. Me ajuda a vencer as lutas, dificuldades. Me ajuda a vencer esse problema que eu estou passando. Buscando nele. Buscando, né, a justiça dele. Amém? E aqui ele fala, no 8, quem pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer a obra do diabo. Amados, é muito forte a palavra de Deus. É por isso que tem muita gente aí vivendo no engano, vivendo na mesmice, vivendo no pecado, vivendo na mentira, no erro. Porque aqui Deus fala, quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer a obra do diabo. Eita, glória, aleluia, Senhor. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Amados, quem é nascido de Deus, né, está sempre santificando. Nós pecamos sim, mas nós temos que pedir perdão. Nós temos um Deus que é perdoador. Nós temos um Jesus que é perdoador. E às vezes a gente dá uma tropeçada ali, Senhor, me perdoa. Davi, quantas vezes Davi pecava, mas ele ia para o joelho, chorava na presença de Deus, porque Deus perdoa, né? E aqui ele fala no 10, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que na prática a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. A divisão está aí, amados. Quando Deus falou que o amor iria esfriar, são muitos, são de muitos, mas ainda existe pessoas, existe o amor. Ainda existe pessoas que têm o amor de Deus, que guarda, que consegue buscar o amor de Deus. Só nós olhar para a natureza, para nós olhar para as coisas lindas de Deus. Amados, às vezes nós tiramos os olhos de Deus, das coisas de Deus e colocamos olhos no mundo. Nós colocamos olhos nas modas, nas modinhas do mundo, né? Eu quero imitar o mundo, eu quero usar aquilo ali porque eu vi fulano usando. Já orou? Perguntou Deus, aquilo ali eu posso usar? Deus, como que eu devo? O Espírito Santo molda, me muda. Como que eu devo me vestir? Tá buscando a santificação, né? A moderança de Deus, a mudança do Espírito Santo, que é Ele que nos muda. E aqui ele está falando, ó. Porque esta é a mensagem que eu viste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, amados. Hoje em dia está difícil. Amados. Por que eu falo isso com convicção? Eu faço trabalho de visita nas casas. Amada, é muita gente sofrendo, muita gente com depressão, pessoas dentro da igreja que era fiel ali no dízimo, nas ofertas, no altar, em cima do altar, pregando, não faltava um culto ali, orando, e hoje se encontra dentro por causa de uma palavra, por causa de uma coisinha, perdeu a fé, perdeu a esperança em Deus, fica culpando a Deus, achando que Deus é o culpado, porque a gente erra, a gente quer ir lá para o mundo, quer entrar lá no meio e ficar lá na rodinha dos escarnecedores, sentado na mesa dos escarnecedores. Depois, quando Deus age na justiça dele, a pessoa acha ruim, acha que Deus é culpado, quer jogar a culpa em Deus. Mas não é por aí não, meus amados. Aqui Deus fala, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. É o segundo mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Se eu não consigo amar o meu próximo como a mim mesmo, eu não sirvo a Deus. Eu não tenho o amor de Deus dentro de mim, né? E aqui ele fala, no 12, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão.
E por que causa o matou? Por que causa que ele matou o irmão? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis o mundo, não vos maravilheis, se o mundo vos aborrece. Amados, nós temos que ser odiada pelo mundo. Nós temos que ser odiados. Eu fui fazer uma visita, um rapaz estava com depressão, a mãe com depressão, a irmã, todo mundo triste, né? E eu chegando lá, né? E Deus foi revelando aquilo, revelando a situação. O rapaz foi falando, estava numa situação precária, perdeu tudo, sabe? Estava lá frustrado dentro do quarto. Quando a mãe dele falou que eu ia lá, ele saiu todo arrebentado, né? E quando eu fui orar para ele, amados, que eu ungi todo mundo. Na hora que eu fui orar, o Satanás manifestou. O demônio manifestou na mãe dele, veio para cima de mim falando que me odiava. O que você veio fazer aqui? Por que você está aqui? Quem te mandou aqui? O diabo. Eu te odeio. Eu falei assim, mas eu quero que você me odeie mesmo. Eu quero que você me odeie. Se você me odeia, é porque o meu trabalho está dando fruto. E é isso que nós temos que fazer. E aqui Deus fala, ó, meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. A morte é o pecado, amados. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vos sabeis que nenhum homicida tem permanente nele e a vida eterna. Permanente nele na vida eterna. Conhecemos o amor, nisto que ele deu a sua vida por nós. Nós nos devemos dar vida pelos irmãos. Jesus deu a vida por nós. Deus deu o filho dele para morrer por nós. Jesus passou tudo aquilo ali por nós. Toda aquela dor, todo aquele sofrimento, amado, naquela cruz. Antes da cruz, na cruz, foi tudo por mim e por você. E aqui Deus fala, conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida por ele. Amados, é muito forte o que Deus está falando nessa palavra hoje. Hoje nós estamos de palavra, amados. É a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos fortalece, que nos engrandece. Começa a ler a palavra, começa a meditar. Cada dia lê um versículo. Pede o Espírito Santo para te dar o discernimento, para te dar sabedoria na palavra, interpretação que ele te dá. E aqui no 17 fala, quem pois tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, e lhe cerca o seu coração, né? E lhe cerra o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não ameis só de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisso conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguremos nossos corações. Aleluia, Senhor, nosso coração. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Para você ver, quem conhece o nosso coração é Deus. Quem conhece as nossas obras é Deus. Quem sonda a nossa mente é Deus, meus amados. E aqui no 21 ele fala, amados, se o nosso coração não condenam, temos confiança para com Deus. Às vezes a gente faz alguma coisa, o Espírito Santo, né, ele cobra da gente, né? Você sente aquela dor no coração. Você sente aquela coisa, é o Espírito Santo cobrando, alguma coisa de errado você fez. Né? Mas quando a gente faz ali e a gente não sente aquilo, é porque o nosso coração está confiante em Deus, né? Não condena, temos confiança para com Deus, né? E qualquer coisa que lhe pedimos dele e recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo
e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Amados, é muito forte a palavra de Deus. Cada dia eu vou lendo a palavra de Deus. Cada dia eu vou lendo, cada dia eu vou, eu vou crescendo, eu vou sentindo algo diferente. Até para mim conversar com as pessoas, para mim entrar na casa das pessoas, amado, é muito sério. É muito sério. A palavra de Deus, quando você aprofunda ali, você começa a ter o conhecimento, você conhece a palavra de Deus, não é por muito falar, nem por muito estudar, amados. O evangelho de Deus é simples. O evangelho de Deus não precisa de barganha, não precisa daquela pula-pula, não precisa daquela coisa, o que é de Deus traz paz. Às vezes você entra numa igreja, eu estou falando de mim, e aí o pastor sobe no altar e começa aquele pula-pula em cima da igreja, aquela gritaria ali, tira o foco, você fica ali angustiado, você fica ali, você não entende a palavra, aqueles falam em línguas, você vê que não tem nada de Deus ali para poder tirar o seu foco de Deus, tirar o seu foco da palavra. O foco nosso é a palavra de Deus, amados. Aqui tem um manual de vida. Aqui Deus fala o que nós precisamos estar aqui. Aqui Deus nos ensina como viver em santidade. Aqui Deus fala de tudo, amados. O mal veio do começo do mundo. A inveja, a cobiça, o ódio, a mágoa, a ansiedade veio lá de cima. Mas Deus não aceitou lá não, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus lançou de lá de cima abaixo. Então o mal está aí. Por isso que Deus fala, por isso que a palavra fala, o mundo jaz o maligno, o mundo é do maligno. Quem está no mundo é do diabo. Mas quem permanece na palavra de Deus é de Deus. Aqui ele cita Caim e Abel. A oferta má. Quantas pessoas estão aí fazendo as coisas de qualquer jeito, amados? Quantas pessoas estão aí dando o resto para Deus? Quando eu falo resto é de tudo. Primeiro as coisas do mundo para depois Deus. Primeiro eu vou arrumar a casa, eu vou lavar a vasilha, depois eu vou orar. Não, amados. Já acordo orando, bate o joelho no chão, entrega o dia nas mãos de Deus, começa a orar, começa a permanecer na palavra, lê um versículo da Bíblia, para você estar forte e alimentado. A palavra de Deus fala, buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. E eu creio, amados, eu creio nesta palavra, eu creio na palavra de Deus, porque eu tenho meditado. Há uns tempos atrás, eu não entendia nada da palavra, mas eu era escrava do homem. Tudo que o homem falava eu estava ali fazendo. Mas eu não estava fazendo para Deus. Hoje eu faço para Deus. Hoje eu faço para Deus, amados. Faço de coração e Deus me conhece. Ele me conhece, amados. Teve muitos levantes contra a minha vida. Mas Deus falou, não preocupa. Se prepara para as pedradas, se prepara para os levantes, se prepara para tudo de ruim que vai vir, porque o mundo tem que te odiar. Porque quando o mundo nos odeia, é porque a palavra de Deus está sendo pregada verdadeiramente. E eu nunca vou parar de pregar a palavra de Deus por causa de ninguém, amados. Pode me apedrejar. Tem igreja que não me chama mais para pregar, porque a igreja está cheia de mentira, de pecado. O pecado está ali transbordando, aquela lama podre. Mas eles não chamam porque eles não querem que você fale a verdade para as pessoas não saírem da igreja. Mas nós estamos aqui para falar a verdade de Deus. Medita nesta palavra hoje. Leia a Bíblia. Leia, a Epístola de João, no final da Bíblia, né? Capítulo 3, lê do 3 até o final, que você vai entender. Deus fala com nós. Para nós termos cuidado, para nós buscar a santidade dele, para nós poder amar o nosso próximo como a nós mesmos. A palavra de Deus fala que é dando que se recebe. Se você não der, você nunca vai receber, tá? Porque Deus, ele é amor, ele é justiça. Ele veio por amor e por justiça. Enquanto você busca isso dele, você começa a sentir algo diferente, você começa a sentir a mudança dentro de você, você começa a sentir as pessoas do seu lado diferente, a sua casa diferente, a sua família diferente. Amém? Que Deus abençoe, tenha um ótimo dia, fica na paz, tá? Que Deus abençoe mesmo, medita na palavra. Tenha um ótimo dia, a paz do Senhor Jesus.